Episódios tristes de violência nas escolas brasileiras trouxeram dor, revolta, muitas preocupações e uma questão: como falar sobre a morte com as crianças? Esse é o tema da entrevista que começa agora com a psiquiatra da infância e da adolescência, Daniele Adimoni. Daniele, muito bem-vinda ao programa Cidadania. Obrigado pela sua presença. Obrigada pelo convite. Então, Daniele, é um tema bastante sensível, né? A gente falar sobre essas questões, especialmente porque o que desencadeou, talvez, essa nossa entrevista tenham sido os fatos que aconteceram, que eu comentei aqui no começo da entrevista. Mas vamos nos ater ao tema da nossa conversa, essa questão de falar sobre a morte com as crianças. Primeiro, vamos considerar aqui que a gente tem diferentes faixas etárias e diferentes momentos da vida, né, da infância das crianças. Como é que você dividiria, mais ou menos, essas faixas etárias no que diz respeito à compreensão sobre o que é a morte? Na verdade, eu acho que a gente tem que se pegar não tanto só na faixa etária, mas na maturidade, na capacidade daquela criança entender. Sim. Às vezes a gente tem crianças da mesma idade e que têm visões completamente diferentes de mundo, experiências de mundo, né? Tem crianças que já vivenciaram luto, enfim. Então, uma dica que eu sempre dou é assim, a gente perguntar para a criança o quanto ela entende, o que ela está vendo, porque isso vai ajudando a nortear a gente até onde a gente consegue ir, o que a gente pode falar, muito mais do que a idade. Claro que, por exemplo, uma criança pequena, você não vai contar detalhes de nada, né? Elas não têm entendimento disso. Quando a gente fala de uma criança de 3, 4 anos, elas não têm entendimento, né? Exatamente do que é a morte, de como é a morte, de tudo isso. E crianças maiores já têm. Mas é um pouco isso, assim, da gente perguntar para a criança e ver o que volta. E aí isso vai ajudando a nortear a gente até onde a gente consegue ir, o que a gente pode falar sem parecer absurdo, sem ser invasivo, sem deixar de informar, né? Eu acho que muito mais do que a idade, a gente pensar na maturidade, no grau de desenvolvimento emocional e psíquico daquela criança naquele momento. A gente fala em faixa etária, na verdade, é meio que para dar uma ideia, né, justamente dessa questão que você está colocando em relação à maturidade. A gente acaba usando, né, a faixa até os 3 anos, depois dos 3 aos 7 anos, tem algumas idades que são marcantes, depois dos 11, 12 anos, em que muda naturalmente o entendimento e a maturidade dessas crianças, né? Claro que não é, como você bem colocou, não é algo matemático, há 3 anos, como se acontecesse virasse uma chave ali no momento em que a criança completa 3 anos e atinge uma maturidade. Mas considerando essas fases da infância, por exemplo, uma criança numa idade mais tenra, né, ainda ali até os seus 3, 4 anos de idade, nesse caso, como é que deve ser tratado, por exemplo, esse tema, o uso de histórias, até das histórias que se contam para as crianças, às vezes um animal de estimação que morreu. Esses fatos, essas histórias ajudam a trazer esse entendimento? Como é que se comunica para uma criança ainda nessa faixa inicial da infância um assunto tão delicado? Acho que primeiro é importante a gente pensar quem vai comunicar. É muito diferente alguém que tem a criança de alguém que é, sei lá, o pai, a mãe, enfim, um adulto que ela tem uma relação muito forte. Isso é muito importante, né? Ela poder confiar naquela pessoa que está contando para ela e saber que o que ela está falando é a verdade, enfim, né? Como ela vai colocar aquilo. Então, esse é o primeiro ponto importante. Quem vai contar isso para a criança? E daí a gente entra num campo muito complicado que é isso, né? Assim, a gente tem a imaturidade, né? A criança gosta de história, gosta de desenho, ela não tem ainda desenvolvimento para entender algumas coisas, mas a gente precisa tomar muito cuidado também com alguns eufemismos que a gente usa, né? Então, aquela coisa assim, virou estrelinha, foi viajar e não volta mais, dormiu e não acorda mais. Isso a gente pega muito no consultório, né? A família fala assim, tal pessoa foi dormir e não acordou mais. A criança para de dormir, né? Porque ela acha que se ela for dormir, ela enfim, vai morrer, ou alguém da família dela vai morrer. As crianças nessa idade menor, você está falando, né? Até uns 3, 4, 5 anos, elas vão muito no concreto, né? Então é isso, assim, se a pessoa morreu dormindo, eu não vou dormir mais, eu não vou deixar meus pais dormirem, porque a gente vai morrer dormindo, é assim que se morre, né? E sei lá o que acontece com a gente. Então a gente tem que tomar muito cuidado, às vezes, que a gente quer ter mais, quer florear a situação,
e acaba criando um problema maior. Então é isso, assim, a gente precisa de novo sempre falar na linguagem daquela criança, né? Não entrar em detalhes, a gente não precisa contar como morreu, do que morreu, o que aconteceu, se sofreu, se não sofreu, enfim, né? Mostrar o nosso sofrimento, isso é muito importante também, né? Assim, às vezes a pessoa quer mostrar que está tudo bem, que está tudo ótimo, mas também é importante validar o nosso sofrimento, né? Então, o adulto que vai conversar com ela também precisa mostrar que está triste, que pode chorar, né? Que todos nós estamos muito mobilizados com essa situação e com esse sentimento, isso é importante, né? Isso ajuda também a criança a conseguir se colocar, puxa, se esse adulto que eu confio está chorando, então eu posso chorar, né? Eu posso, enfim, sei lá, me desesperar, é uma questão de empatia, de identificação, né? Então é isso, assim, é um limite muito tênue entre o que a gente pode falar dentro do mundo daquela criança, né? Mas também com esse cuidado de não inventar história, né? De não usar esses termos que a gente usou, porque às vezes a gente quer amenizar a situação e acaba criando um outro problema que é muito frequente, né? A criança nessa idade, ela é muito concreta, ela leva tudo ao pé da letra, então a gente tem que tomar cuidado com o que a gente faz, né? No caso, por exemplo, de crianças maiores, você colocou até uma criança nessa faixa inicial. Vamos colocar aqui a criança dos 7 anos adiante, ali até chegar perto dos seus 11 anos. Essa conversa já muda bastante. O que você recomendaria, no caso? Como deve ser abordada a questão para crianças que já estão nessa fase, já um pouco mais maduras, que já têm um entendimento diferente, né? A mesma coisa, né? Então, ser de novo um adulto ou uma pessoa que elas confiam bastante, o adulto pode, de novo, demonstrar sentimento, validar aquilo, né? Porque a gente valida o que a criança está sentindo, né? Se ela está triste, está com vontade de chorar e vê outro chorando, ela pode chorar, né? E é isso, daí a gente já consegue colocar um pouco mais de detalhe. Então, por exemplo, a criança talvez, vamos supor que alguém faleceu depois de ficar doente muito tempo, né? Então, de falar, olha, você lembra, né, que sei lá, vamos pegar um exemplo aqui, o vovô não levantava mais da cama, né, e já não conseguia mais, sei lá, comer direito, enfim, de dar alguns detalhes para aquela criança de que realmente, assim, isso caminha para o fim, isso caminha para a morte, né? Quando a gente vê alguém nessa situação, o desfecho em breve vai ser esse, né? Porque as coisas fazem sentido para ela, né? Assim, essa pessoa era de idade, realmente parou de comer, não jogava mais bola comigo, enfim, isso vai fazendo sentido na vida daquela criança, que quando a gente chega numa situação dessa, realmente a gente está próximo, né, ao fim, né? Então a gente já consegue colocar mais detalhes que fazem mais sentido para essa criança do que para uma criança, por exemplo, de 3 anos, que é o que a gente está falando, a criança nem percebe, né? Se a pessoa comeu ou não comeu, sei lá, você vai no banheiro, ela não tem mais ela tem ainda essa percepção, né? Então, com essa idade, principalmente um pré-adolescente, a gente já consegue colocar outros dados que façam sentido, porque na verdade a morte faz a gente questionar um monte de coisa, né? Assim, por quê? O que eu podia ter feito? A criança muito frequente se culpa, né? Será que a pessoa morreu porque eu briguei com ela, ou porque eu desejei uma vez que ela morresse, porque eu estava brava com ela? Então, de novo, é muito importante a gente trabalhar isso, né? E a gente colocar isso num contexto mesmo, né? Isso foi acontecendo e o desfecho foi esse, né? Entendi. Agora, como é que a criança expressa esse luto? Como é que ela expressa essa tristeza? Aí também a gente vai ter diferentes momentos da vida da criança, né? A gente está falando de um período, né? Considerar toda, desde o 0 até os 11, a gente tem algumas fases bem distintas na vida das crianças. Como é que elas expressam esse sentimento de luto e como é que os pais e mães devem lidar com essa situação? Assim, de novo, né, isso depende muito de cada criança, depende do contexto familiar, depende de como foi falado, né? É uma coisa muito comum que a gente vê as pessoas fingirem que está tudo bem, que não tem nada acontecendo, né? E a criança, obviamente, percebe que tem alguma coisa muito errada, muito grave acontecendo. Então, de novo, aquilo que eu sempre falo, a gente tem que validar, né? Se a criança está dizendo, olha, eu tô estranho, não adianta a gente falar, não, tá tudo bem, fica tranquilo e vai chorar no quarto, né? A gente precisa realmente... Esse é um ponto importante, né? Porque muitas vezes a gente tenta, né? A gente fala assim, né? Falando assim, pais e mães, as famílias tentam esconder da criança a tristeza, não demonstrar, às vezes para não demonstrar fraqueza, às vezes para não entristecer a criança também. E o melhor é que elas vejam mesmo o que está acontecendo, né? É o contrário, né? Porque é isso, a criança percebe alguma coisa muito séria, muito grave em casa, né? Ela vê a mãe chorando, ela vê o pai quieto, sei lá, mas ninguém valida aquilo, né? As pessoas põem o sorriso na cara e falam, não, tá tudo bem, tá tudo certo, mas calma, né? Eu tô percebendo uma coisa, minha mãe tá falando outra, o que tá acontecendo exatamente aqui, né? Então isso para a criança, principalmente o menor, é muito importante da gente validar mesmo, né? Não,
estou muito triste mesmo, a gente pode conversar sobre isso, e aquilo que eu falei, né, a gente vai perguntando para a criança até onde ela entende, até onde ela consegue ir nesse assunto, né, mas é importante realmente a gente validar o que a criança percebe, que ela está vendo, jamais falar, ou aquela coisa que a gente escuta muito, né, isso não é assunto de criança, isso é coisa de adulto, né, porque a gente está invalidando a criança, né, ela sentindo, percebendo uma coisa e a gente está falando, não, tá tudo certo, não tem nada acontecendo, não fala nada, né? Então essa é a primeira coisa importante. E é isso, né, assim, dela deixar a gente entender, dela poder entender o quanto isso também é sofrido pra gente. De novo, a questão da empatia, né? Então eu tô vendo minha mãe muito triste porque alguém que ela gosta muito faleceu, ou seja, né, minha mãe também sofre, eu também sofro. Então é isso, né? A gente conviver em sociedade é um pouco isso, né? A gente vê como os outros se comportam e a gente vai aprendendo, né? Ser criança é isso, né? Eu vejo como minha mãe reage, sei lá, vai no supermercado, eu vou fazer isso quando eu crescer, né? Então quando eu vejo alguém sofrendo, isso faz sentido para mim, já que eu estou percebendo que tem um sofrimento grande, né? Agora, no caso da violência nas escolas que eu citei no começo da entrevista, aí a gente está colocando a situação da morte em um contexto bastante mais complexo. Aí sobre isso eu tenho algumas perguntas. Por exemplo, no caso das crianças que estudavam ou estudam nessas escolas, onde tivemos esses episódios tristes no começo do ano aqui no Brasil, e principalmente no caso de uma criança que presenciou essas cenas, aí fica tudo muito diferente, né? Como tratar, né? Como cuidar, falar sobre esse assunto com essas crianças, como isso deve ser trabalhado? De novo, né, assim, aí a gente está falando realmente, não é um luto normal, né, a gente está falando de uma situação complicada. A primeira coisa é trabalhar o ambiente escola, né, a escola é um lugar seguro, a escola é um lugar onde a criança tem que se sentir segura, a gente viu isso na pandemia, né, a falta que a escola fez, não só do ponto de vista pedagógico, né, mas assim, do estar lá, né, do conviver com pessoas, de ter um professor, um lugar para ir, um lugar seguro para ir, né. Então, assim, a escola é um lugar seguro e a gente precisa o tempo todo reafirmar isso para as crianças, mesmo com esses episódios, né? A criança precisa se sentir segura para poder ir para a escola, né? Em vários aspectos, né? Assim, a gente teve crianças, por exemplo, depois da pandemia, que não conseguiam voltar para a escola, né? Elas queriam ficar em casa, né? Fizeram um transtorno de ansiedade social. Então, eu tive várias questões aí de como a escola realmente tem que ser um lugar seguro, um lugar acolhedor. E aí, de novo, né, a partir disso, assim, é trabalhar um pouco o que ficou para cada um de registro. Que, de novo, né, assim, mesmo tendo idades parecidas, cada um, isso é muito interessante, né, assim, isso vem com a nossa bagagem psíquica, né, com o nosso contexto familiar. Eu posso ter vivenciado a mesma coisa que você, né, a gente pode ter passado pelo mesmo trauma, na mesma hora, do mesmo jeito. Eu vou registrar isso de um jeito e você vai registrar de outro, né. Então, de novo, é aquilo que a gente estava falando no começo, de você perguntar para essa criança o que está acontecendo, o que isso fica para ela, e aí a gente consegue trabalhar em cima disso, né? É uma questão mais individual do que coletiva, porque, de novo, né, o trauma, ele acomete cada um de um jeito, né? Por que eu faço estresse pós-traumático e você consegue tocar sua vida, apesar de ficar triste, né? Isso tem a ver com muitos elementos psíquicos nossos, mesmo a gente sendo muito pequenininho, né? Então é isso, assim, acho que de maneira geral, reforçar sempre isso, né, de como a escola é um lugar acolhedor, é um lugar seguro, é um lugar onde a gente precisa voltar, né, a gente precisa ter essa segurança de ir, mas individualmente trabalhar onde que isso pegou, né, e daí é muito difícil a gente falar porque é uma questão muito individual, né. Agora, para as crianças que têm contato com esses episódios, com essas cenas, com essas situações, mas não um contato direto, porque daí eu coloquei numa situação, inclusive, que, claro, foi muito específica, de pouquíssimas crianças que estiveram nos momentos em que tivemos essas cenas lamentáveis. Mas, por exemplo, quando a gente fala de meios de comunicação, daí já é diferente, porque muitas crianças viram ou ouviram falar sobre esses episódios por meio de televisão, redes sociais, vídeos. Aí, como é que a gente lida nesse caso? Né? Dentro de casa, é saudável ou é recomendável assim, que as crianças vejam esse tipo de situação pela televisão, pela internet, redes sociais? Isso deve ser escondido, não deve ser? Como é que fica essa questão? Porque esse é um ponto assim, que eu tenho filha na escola e eu percebi que muitos pais também se desesperaram com essas situações e daí isso acaba repercutindo e essa repercussão pode ter um efeito negativo.
de novo, né, eu acho que a gente precisa falar, senão fica no campo da fantasia, daí, né, sei lá, o que aconteceu nessa escola, todo mundo pode entrar aqui e matar todo mundo, enfim, a gente volta lá pro campo da fantasia, que nem eu falei, dormiu, morreu, né, então, assim, o que acontece quando alguém entra na escola? Então, a gente precisa realmente validar de novo o que essa criança escuta. Eu acho que não é legal para as crianças ficarem assistindo essas questões. A gente vê, infelizmente, né, até dessa vez foi bacana, foi a primeira vez que aconteceu isso, não teve uma exploração, né, mas a gente vê umas coisas horrorosas às vezes na mídia, umas cenas que não precisavam passar, umas entrevistas horríveis. Então, assim, a criança não tem esse filtro. Para a gente já é difícil, né? Imagina uma criança aquilo. Então, a criança não tem esse filtro e é muito comum isso, assim, a gente atender crianças que assistiram um filme ou uma entrevista e fica com aquilo na cabeça, sabe? Então, sei lá, viu uma entrevista de um assassino e começa a achar que todo mundo é assassino, que a família vai ser assassinada. A criança tem um entendimento completamente diferente do nosso, né? Então, assim, é importante a gente falar, é a mesma história da gente comunicar luto, né? É importante a gente falar com os nossos filhos, sim, né? Que tem uma situação acontecendo na escola, até porque eles vão ficar sabendo isso que você falou, né? Tem vendo na televisão, e eu falei dos amigos, porque é isso, né? Teve pai que não mostrou em casa, mas chega na escola, o amiguinho falou porque viu em casa, né? E aí a coisa chega toda torta, né? Então é muito melhor que a gente fale com os nossos filhos, né? Então, assim, é importante a gente colocar esse assunto para eles, né? Que tem essa situação acontecendo na escola, mas, de novo, né? Que a escola é um lugar seguro, que a gente confia na escola, por isso que a gente está mandando de novo nessa escola, né? E que isso são questões isoladas, mas, assim, é importante, assim, a gente reforçar isso, né? Não adianta, a mesma história do luto, né? Fala, não, isso é besteira, não acontece, ou imagina, né, ou o contrário que a gente falou, né, assim, de contar detalhes, de mostrar entrevistas e cenas horrorosas que a criança não tem capacidade psíquica para digerir, né. Então, de novo, é sempre assim, a gente vai perguntando e vendo até onde aquela criança sabe, né, e até onde ela dá conta de entender, porque a criança é muito interessante, né, assim, quando ela dá conta, ela para, ela muda de assunto, ela vai brincar, tá, já entendi, não quero mais saber, né? Ela te dá até onde você consegue ir, até onde você pode ir, e é esse o limite, né? Não adianta a gente ficar insistindo, não, mas vem cá, eu tenho uma foto, né? A mesma história do luto, né? Assim, a criança, ela não quer saber os detalhes, sim, né? Ela que vai te dando aí o tom até onde você consegue ir, né? A gente precisa aprender a detalhar. E ficar repercutindo questões como essa, para a gente fechar essa parte das escolas aqui, às vezes dentro da família fica a discussão, o que aconteceu, e falando sobre o assunto, aí já entra num campo que talvez seja melhor realmente não ficar falando sobre isso na frente das crianças, né? Se vai repercutir, se vai insistir no assunto, se os pais ou familiares querem conversar sobre, daí já é hora de começar a dividir o espaço, né? Sim, é isso que a gente falou, né? As crianças não têm capacidade psíquica para dar conta desses detalhes que nós adultos ficamos pensando, né? Assim, quem era esse cara, como ele entrou na escola, o incidente que ele tinha, a criança não dá conta disso, né? Porque isso, senão, vira muito ameaçador, né? Senão uma história acaba virando, acaba sendo generalizada na cabeça dela, acaba virando a realidade, né? Então, esses detalhes, né? Não cabe à criança, isso a gente tem que discutir em separado, mas com certeza a criança precisa saber o que está acontecendo e saber através do adulto que ela confia, né? Não é pela televisão ou pelo amiguinho na escola ou sei lá, né? Tem que ser através de alguém que ela confia. Agora, voltando para uma parte um pouco mais leve assim da conversa, crianças, a família às vezes tem um animal de estimação, às vezes até uma planta. E a planta morre, ou então um animal de estimação morre, pode ser um passarinho, um pet, um cachorro. Isso ajuda a criança a entender, é uma oportunidade que a família tem de começar a trazer esse assunto, a criança entender a finitude da vida? Vou dar um exemplo pessoal, né? Meu cachorrinho de 17 anos, que era meu primeiro filho, aqui eu tenho 4 filhos, ele faleceu semana passada, estamos todos arrasados, né? Mas é um pouco isso, né, assim, eu sempre falo que foi muito bacana, porque meus filhos todos participaram disso, né, assim, da época que ele era um fofo, gostoso e brincava, e aí de repente foi ficando mais tranquilo, foi ficando mais quieto, e de repente a gente tinha que dar comida para ele, de repente a gente tinha que levar ele para ir no banheiro, ou seja, ele viveu várias fases da vida e que foram acompanhadas pelas crianças e que a gente amava ele do mesmo jeito, né, quando ele corria para pegar a bolinha ou quando a gente tinha que lavar ele porque ele estava, sei lá, cheio de xixi, né? E
E a questão da passagem mesmo, né? Assim, o que a gente vai fazer com ele? A gente decidiu em família, né? O que a gente ia fazer, como que a gente ia fazer. Até foi engraçada a reação de cada filho, né? Um filho quis abraçar ele depois que ele tinha morrido, o outro falou assim, mãe, eu tenho medo de coisa morta, não quero chegar perto, né? Então, assim, cada um tem a sua reação, né? Mas é muito importante essa convivência com os animais, porque eles vivem menos que a gente, infelizmente, né? Então é possível a gente ensinar para as crianças todo esse ciclo da vida, né? Assim, de quando a gente é criança, de quando a gente é adulto, e que uma hora a gente envelhece e também precisa de cuidado, e que a gente precisa cuidar, né? O pet fofinho é um idoso que também precisa ser cuidado, assim como eu também quero ser cuidada, né, pelos meus filhos. Então, assim, a gente consegue ensinar muita coisa do ciclo da vida para as crianças através dos animais, né? Daniele, para a gente encerrar a nossa conversa, qual é o momento em que esse assunto precisa, para tratar desse assunto, a família precisa contratar um profissional para ajudar a criança nesse entendimento e na compreensão, até na aceitação de uma situação de morte? Primeiro a gente precisa pensar que o luto não é um episódio, né? Assim, não é um dia, né? É um processo. E cada um tem o seu tempo, né? Os livros falam lá de alguns meses e tal, mas cada um tem seu tempo, né? Eu posso demorar muito mais tempo para me recuperar do luto do que você. O que a gente sempre leva em consideração, até no adulto, né? Assim, é o quanto a gente consegue retomar a vida depois daquilo, né? Então, assim, eu fiquei triste por um mês, chorei, não fiz ginástica, trabalhei mal, ok, né? Mas 6 meses depois eu ainda estou sem fazer nada da minha vida, não conseguindo trabalhar, eu não consegui retomar minimamente o que eu fazia, apesar da minha tristeza, epa, tem alguma coisa estranha, né? Então, assim, quando a gente tem uma mudança de comportamento muito significativa e persistente, e de novo, a gente não pode se prender a prazos, né? Não dá para dizer que são 30 dias ou 90 dias, né? Mas a gente vê aí o quanto aquela pessoa consegue se readaptar à vida, né? Porque a vida segue, né? Apesar da dor, a vida segue, né? Então, assim, eu não estou conseguindo estudar, que não consegue estudar, tem uma piora importante no rendimento escolar, ou simplesmente se recusa a ir para a escola, tinha prazer nas coisas, então, sei lá, vai uma criança que gostava de jogar bola e de repente não quer mais, né? E não quer retomar, né? Tudo bem ela ficar um tempo sem jogar bola, mas ela não quer nunca mais jogar bola. Desinteresse pelos amigos, começa a ter alteração de sono, alteração de apetite. Então, assim, são coisas muito, são mudanças significativas, né? E que a gente não vê um movimento de retomada, né? Então, o que eu falei, assim, o luto ele é um processo, mas em algum momento a gente tem que ir minimamente retomando a nossa vida, apesar do sofrimento. Quando isso não acontece, né, daí é hora realmente de começar a pensar em procurar ajuda profissional de saúde mental, né? Porque, ou por exemplo, episódios de agressividade intensos, que aquela criança não tinha e que começa a ficar muito frequentes, ou seja, tudo que traz um prejuízo clinicamente significativo, um prejuízo funcional e duradouro, que eu falei, a criança chorar um dia, outro dia se jogar no chão, ok, né? Mas ela fazer isso todos os dias por 6 meses, tem alguma coisa errada, né? Então são coisas que persistem e que não vão melhorando, vamos dizer assim, né? A gente não vê um sinal de saída, de melhora, daí é hora realmente de pensar em procurar ajuda profissional. Daniele de Mônaco, eu quero agradecer mais uma vez a sua presença no programa Cidadania. Obrigado pelo seu tempo e pela entrevista. Obrigada a vocês pelo convite. Eu agradeço também a você que acompanha a TV Senado. Assine o canal da TV Senado no YouTube, ative o sininho e acompanhe toda a produção do Legislativo diretamente da fonte. Na TV Senado, democracia é todo dia.